Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com a Vida. Hoje nós vamos conversar sobre a solidariedade, uma capacidade de sair de si e perceber a dor do outro. Mais do que um gesto, ela é uma habilidade emocional e social e que pode transformar relações e comunidades. Para conversar sobre esse assunto tão relevante, nós temos a alegria de receber o Rubson Moreira. Obrigada, Rubson, pelo seu sim. Ele trabalha muito, né, nessa área social, faz um trabalho lindo e vai dividir com a gente essa experiência. Seja bem-vindo, Rubson. Muito obrigado, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu me sinto honrado por ser convidado. Para quem não me conhece, me chamo Rubson Moreira. Sou casado, sou cristão, sou pai da Maria Cecília, 9 meses. Linda. É uma gatinha, né? Trabalho no Grupo Soma, né? E lá eu faço várias funções. Sou coordenador de manutenção, patrimônio. E também faço parte do grupo voluntariado, que é o Anjo Soma. Além do Anjo Soma, também faço parte do grupo voluntariado que chama Semeando Amor, que é lá da minha cidade, moro em Guapó. E estou aqui para a gente poder falar sobre isso, né? Algo que eu me sinto muita vontade em falar, porque gosto muito e também pratico e também incentivo pessoas a praticarem a solidariedade. Muito obrigada, vamos juntos, né? Para esse papo, então estamos eu, Camila, minha parceira linda, Isabel e o Rubson. Muito bem-vindo, Rubson. Obrigado, Isabel. Prazer. Rubson, como é que você começou nessa trajetória de falar assim, nossa, tem um trabalho social para fazer? Olha, eu comecei muito cedo vendo a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. Ela é uma pessoa que me mostrou ela não só ensinou, mas ela mais ensinou na prática ser solidária, né? Ela com a sua ação social que tinha, é mãe cristã, evangélica, assim como eu, e ela sempre teve uma ação na igreja, que é um departamento, que acredito que todas as igrejas têm, que é de assistência social, e ela sempre fazendo aquilo e nos levando a fazer, me mostrou que aquilo era importante, não só para a pessoa que recebia, mas também para ela. Então, isso fazia ela feliz e, de fato, eu aprendi e me fez feliz. E a gente foi crescendo e tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas que também têm esse mesmo pensamento e praticam essa mesma ação. E aí nós fomos entrando em grupos de voluntariado, né? Como eu participei de alguns, Semeando Amor, Fórmula da Alegria, né? Em Trindade. São vários grupos que tem e pessoas que se unem para poder fazer o bem. E eu fui aprendendo isso, entrando em grupos de voluntariado. E até hoje faço parte de grupos, já fui coordenador, por exemplo, da Fórmula da Alegria, que é um grupo muito conhecido, né, que fica em Trindade. Participei também do Alegria. E hoje estou na Soma também, tem um grupo voluntariado lá, mas claro que a gente precisa entender que o voluntariado ele não é simplesmente ou só praticado em grupo, né? Você precisa ter discernimento, saber que você pode ser solidário em qualquer momento, em qualquer situação. Isso eu tenho no meu coração, pratico isso. Então vem desde criança e eu quero levar isso para o resto da minha vida e quero também incentivar pessoas, né, a também serem solidárias. Bacana. E aí, assim, falando nisso já assim, o que significa solidariedade para você? Olha, solidariedade hoje é uma palavra muito usada, né, que sempre existiu, mas hoje é mais usada, que é a empatia, né? A solidariedade, você tem empatia, você se colocar no lugar do outro e de fato olhar para você, peraí, o que eu posso fazer, o que eu tenho para doar para essa pessoa, o que eu posso fazer para que essa pessoa se sinta melhor, né? E claro, e a gente precisa entender isso, algumas pessoas não entendem, que a solidariedade ela não é só uma prática que vai abençoar ou ajudar a pessoa, né? Você tá vendo que precisa de uma ajuda, mas aquilo também te ajuda. Quando você começa de fato a entender o que é solidariedade, é a partir do momento que você percebe que você não só está doando, mas está recebendo. Se eu pudesse dizer em uma frase o que é solidariedade, eu diria que é o ato de você receber, mas também doar, mas também receber. Isto é solidariedade. A partir do momento que você enxerga isso, você de fato está praticando a solidariedade. Então, assim, é o que eu vejo na prática, que é empatia, se colocar no lugar do outro e olhar para você. O que eu posso fazer para estar ajudando essa pessoa? E muitas vezes essa ajuda, ela nem é financeira, né? Às vezes é um abraço, um sorriso, e pode ter certeza que isso cura muitas pessoas. Isso também faz parte aí da solidariedade. É assim que a gente trabalha, assim que a gente enxerga na prática. E assim, a hora que você fala, né? A solidariedade precisa da empatia, né? É uma habilidade.
como é que a gente pode ir desenvolvendo essa habilidade? Que jeito que ela vai surgindo dentro da gente assim? Pode ser, tem alguém que eu posso contribuir para essa pessoa viver melhor. Olha, é interessante que quando a gente fala, até para responder a sua pergunta, a gente tem, por exemplo, uma palavra distinta que também está ali no mesmo pensamento, que é a caridade, né? Quando você tem a caridade quando você pensa na questão da caridade e solidariedade, você vê uma diferença, né? Por exemplo, a caridade é quando você pensa que você precisa ajudar uma pessoa porque aquela pessoa é inferior a você. Então você está num patamar maior que aquela pessoa, em alguma circunstância da vida você percebe que você pode ajudar aquela pessoa e você tem que ajudar porque você se vê mais favorecido do que aquela pessoa. Já a solidariedade não, a solidariedade é mais horizontal, né? Então você consegue entender que existem pessoas que estão do seu lado, talvez tenham o mesmo nível, o mesmo favorecimento que você e de fato precisa de ajuda. Isso é solidariedade. E eu acredito que o gatilho, pode dizer assim, para você começar a praticar solidariedade, é você ter discernimento, é você entender que existem pessoas que ele não vai te dizer o que está precisando, mas você precisa enxergar que às vezes a pessoa dá uma dica para você. Né? Às vezes é uma pessoa que de repente não tá bem no dia, não acorda bem por algum problema que tá passando, né? E aquela pessoa às vezes não tá legal e você vai cumprimentar, ela não consegue te olhar no olho, de repente não tem aquela mesma ação que ela tem normal. Então eu acredito assim, que você precisa ter esse discernimento. Não, peraí, essa pessoa não tá legal. E a partir daquele momento você começa a identificar e claro, né, que você precisa ter também a habilidade, você precisa não ser muito agressivo, porque muitas dessas pessoas, elas tendem a se esconder, né, a retrair, mas com muita habilidade e com muito amor, você precisa tentar ajudar aquela pessoa, não sendo invasiva, mas de repente com um sorriso, olá, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? E muitas vezes, quando você de fato mostra com muita sinceridade que você tá ali para ajudar aquela pessoa, ao perguntar um sorriso, de repente um bom dia, muitas pessoas ela conseguem se entregar ali. E é nesse momento que você consegue, peraí, eu preciso ajudar aquela pessoa. E às vezes com uma frase, com um sorriso, como eu falei, né, você consegue estar ajudando aquela pessoa e de fato, isso é solidariedade. É você ter o discernimento, né, que é o gatilho que você perguntou, o discernimento de perceber que aquela pessoa precisa de algo. E quando você identificar o que ela está precisando, aí você vai olhar para si, né? Peraí, eu posso ajudar com isso aqui. E aí você vai estar praticando a solidariedade, ajudando aquela pessoa. Nesse trabalho que você mencionou aí, né? Nesses voluntariados que você compartilha aí. Como é que você vai enxergando no dia a dia o que essas pessoas precisam? Olha, falando do voluntariado, nós temos ações, né? Nós falamos ações programadas e ações que não são programadas. As ações programadas são ações que nós fazemos, por exemplo, no abrigo de idosos, no abrigo de crianças, para algumas instituições que a gente também tem cadastrada. E quando a gente fala de ações não programadas, aí entra nessa questão da sua pergunta, porque são ações que alguns dos nossos voluntários traz a situação de alguém. Nossa, hoje eu conheci uma pessoa e ela precisa de uma ajuda, ela está passando um problema. Não só, como eu disse, às vezes a gente fala de uma cesta básica, que também é solidariedade, é questão de uma ajuda com um remédio, né, com um exame, mas muitas vezes a questão é uma visita. Nós fazemos muito isso. Por exemplo, no abrigo de idosos a gente faz uma visita. Então são idosos que estão ali e muitos estão ali carentes, né, podemos dizer assim, porque a gente vive isso, né, na prática, e você vai lá e você começa a conversar, eles começam a se abrir, falar, e a gente começa a ouvir, compartilhar aquela história que eles contam, e de repente você passa ali 1, 2 horas, você vai embora, eles não querem que você vá embora. Então você percebe que nós estamos ajudando eles num déficit, ou seja, numa ausência que eles têm, ou seja, eles estão carentes de conversar. Então isso é o que nós praticamos. Então, no grupo voluntariado nós temos muito isso. Então são as ações programadas, mas tem as ações que não são programadas. Por exemplo, olha, a gente precisa achar alguém para conversar com uma pessoa que não está numa situação legal, ela está com início de ansiedade, depressão, que são o que mais chega para nós. Vamos só lá fazer uma visita, e claro que a gente valoriza muito, e é muito importante nesse tema aqui também, a ajuda de um psicólogo, um profissional é muito importante, mas sabemos que esse remédio todos nós temos.
Só que muitas pessoas, eu costumo dizer, estão jogando remédio fora. Que é esse ouvir, que é esse conversar, que é esse falar, né? Então nós fazemos muito isso e graças a Deus nós temos alcançado muitas pessoas. E eu posso dizer que nós recebemos mais que doamos. A gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que falam, olha, eu mudei, hoje eu sou uma pessoa melhor. Eu sou a prova viva disso, porque eu me tornei uma pessoa melhor a partir do momento que eu comecei a me entregar para o voluntariado. Eu comecei, de fato, a entender que eu posso ajudar com o que eu tenho, simples. Com o que eu tenho, eu posso ajudar alguém. E quando eu faço isso, também sou ajudado, eu também sou abençoado, eu também sou favorecido. Então, isso é solidariedade. Por isso que eu digo que a solidariedade é você doar, mas também é você receber. A partir do momento que você começa a ver esse ciclo, você está sendo solidário. É isso que eu entendo. Isabel também faz uns trabalhos assim, né? Ela traz umas experiências tão gostosas, né, Isabel? É, porque a gente sente o amor, né? Isso. A gente é envolvido numa coisa de amor tão grande que a gente faz algo que parece tão pequeno e para eles são tão grandes, né? Tão grande. É verdade. Então, a gente recebe muito mais mesmo quando tá fazendo, né? É muito bom. Aí você acaba recebendo mais. Tem várias histórias, por exemplo, de mães que viram o nosso trabalho, porque a gente divulga, né? Muitas pessoas têm a perguntar por que vocês postam tantas fotos. É claro que a gente toma muito cuidado com quem a gente está tirando foto, mas a gente divulga para que as pessoas possam ter aquela vontade, ou seja, sejam incentivadas a também estarem praticando, né? E a gente vê várias mães que nos procuram por ver as divulgações. Nossa, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho jovem, eu queria que ele fizesse parte. E aí a gente começa, a gente que tá lá no grupo já sabe o porquê, geralmente porque falam isso. Mas só para que vocês entendam, muitas mães, elas querem que os filhos sejam melhores. Então são filhos que às vezes estão com algum problema, ou reclamando muito da vida, ou estão trazendo algum problema que a mãe e o pai tá vendo que não consegue resolver, e eles vendo lá o nosso trabalho, eles entendem que incentivando o seu filho a praticarem o que a gente pratica, eles podem melhorar. E de fato tem melhorado. A gente tem vários voluntários que foram voluntários porque o seu pai ou sua mãe, ou alguém aconselhou, nossa, você não tá legal, ou até mesmo com problema, às vezes, sentimental. Não, você não tá legal, por que você não faz parte de um grupo voluntariado? E a pessoa vem pra gente, a gente faz a primeira visita, a gente faz a integração e tudo mais, e a pessoa começa a praticar. E a gente tem história de pessoas aí que tá da coordenação, que ela veio por conta disso, porque estava passando um momento difícil, ela veio para ajudar e ajudando ela recebeu essa ajuda, né? Então ela foi favorecida. Então é porque, como você disse, Isabel, é por conta que você vê aquilo que você vê que acha que é tão pequeno e que na verdade é muito grande, né? Que é o ouvir, que é o falar, que é o... Peraí, o que você está precisando? Vamos conversar? E aí você acaba vendo que você tem algo muito importante, que é esse remédio. Eu digo sempre, acho que tem muitas pessoas que estão jogando remédio fora. Né? E eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo e vai nos ouvir também, material produzido aqui. Mas eu percebo que se a gente pode hoje começar aqui a incentivar as pessoas a dizer, olha, você tem um remédio. Tá nas suas mãos, você tem um antídoto de cura para muitas pessoas. Não jogue fora isso. Seja o agente de cura para muitas pessoas. Tenha discernimento. Fale, sorria, dê um bom dia, seja feliz, e essa felicidade sua vai fazer com que você tenha discernimento de identificar a dor do outro. E você vai praticar a solidariedade, que é entregar. E com certeza também você vai receber muito mais que você estará doando. Sim, é muito lindo isso, né? Tem uma frase, acho que é de um santo, né? Que fala, ninguém é tão pobre que não tenha nada pra dar, Pronto. né? Eu não sei de quem é, não. Eu acho que é de um santo. Ninguém é tão pobre que não tenha nada pra dar. E é uma frase verdadeira. Uhum. A gente tem muito a contribuir, né? É disso que você tá falando, assim, eu acho que é interessante. Às vezes a gente precisa sair da nossa dor para ver que tem muito mais no mundo, assim, né? E eu sempre falo que a gente não compara a dor, não é que é porque a minha dor é maior do que a da Isabel ou vice-versa. Mas às vezes eu preciso sair da minha dor para ver que outras pessoas também estão vivendo outras coisas, que estão aprendendo a se virar, aprender a pedir ajuda, aprender a oferecer ajuda. Eu acho que isso realmente transforma a gente. Isso é verdade. Aí é que diferencia aí a questão da caridade.
A gente gosta muito e a gente fala muito de caridade, porque isso é um ato muito bonito, mas quando eu defendo mais a solidariedade, porque a solidariedade é isso, é você entender que você também tem a sua dificuldade, outras pessoas também têm dificuldade, então você não só sabe doar, mas como você sabe receber. É porque tem muitas pessoas que elas têm habilidade em doar, mas elas têm dificuldade em receber. Isso aumenta muito isso traz muito a pessoa, uma coisa negativa, né? E hoje nós precisamos entender que nós também precisamos. E você falou muito bem, você também tem suas dores. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E nós precisamos entender que a sua dor, às vezes, eu consigo te ajudar a você curar essa dor. Da mesma forma, eu tenho as minhas dores e você pode me ajudar. Então, por que não ajudar um ao outro? Então, a solidariedade é isso. Como eu te contei, quando eu contei para vocês a história, por exemplo, de mães que entregam seus filhos para, de fato, serem ajudados, eles estão lá ajudando e são ajudados. Então, a solidariedade é um grande ciclo, né? De doar e também receber. Então, isso a gente precisa entender, o que de fato que é solidariedade e, de fato, na prática é isso. É uma prática bonita. Você tem alguma história marcante, bonita, assim, para contar pra gente que vocês viveram aí? São várias, né? A gente tem várias histórias, dessas histórias marcantes. Eu conto muito uma que me deixou muito, na época me deixou muito pensando, né? Na minha vida, no que de fato, isso me transformou, né? Aquela questão que eu te falei, né? Que você vai para ajudar e você é ajudado, você vai para transformar e é transformado, né? Nós fazemos parte de um grupo e esse grupo ele faz visita também a hospitais. Então você precisa fazer um curso humanizado, você tem um documento para poder entrar no hospital. E a gente sempre separa por base. Por exemplo, a gente vai lá e tem 10 voluntários. Desses 10 eu tenho duas pessoas que tocam. Então, por exemplo, eu sou um que toca, então eu sou uma base. Então a gente divide em grupos e tem que ter sempre uma base, que é essa pessoa que toca e canta pra gente poder. Então a gente entrou no hospital, no Araújo Jorge, né, hospital aqui em Goiânia. Nós fomos visitar e a gente sempre visita alas, né? Então a ala B, a ala A, então. E uma dessas experiências que eu tive foi entrando em uma ala onde tinha crianças, né? Com câncer, tratamento de câncer. E uma dessas crianças, a gente sempre entra, conversa, tenta, né, nos apresentar, trazer com que a atenção venha para nós, para a gente poder estar ajudando. Sempre tem um pai e uma mãe do lado, né? Que também ajuda. E uma desses quartos eu comecei tocando. E aí eu comecei cantando uma música, tocando. E a gente sempre vai com fantasia, né? A gente tem muita fantasia. Tem uma galerinha que eles são bem artistas, eles fazem desenho no rosto, né? Eu só tenho eu tenho um gorro do Aladim, só que ele é azul. Essa é uma identidade minha. E eu faço um clavo de ré numa das bochechas, e no outro eu desenho um coração. Nessas visitas, né, de abrigo de crianças e também de hospitais, onde vai visitar crianças. E eu entrei e eu tava com o gorro azul, comecei a tocar. E uma das crianças pediu para eu chegar mais perto. Eu cheguei, ela tava bem debilitada, né? Um tratamento bem avançado. E ela pediu para mim o meu gorro. Alguns voluntários, eles sempre levam nariz de palhaço, porque é algo que não custa muito caro e certamente as crianças vão pedir, eles entregam. Mas o meu gorro era muito caro. Eu falei, gente, vou ter que pegar o gorro e logo no primeiro quarto, então vai na minha cabeça ali ia atrapalhar, né, a minha fantasia pro resto da ação. Mas eu não poderia negar, né? Eu fui com muita calma, coloquei na cabeça dele, a mãe ajudou, ele queria colocar. Aí ele pediu uma música. Eu não conhecia muito bem a música. Era uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Eu gosto mais dessa música. Eu falei, não posso deixar de tocar essa música pra você, não. Eu peguei a cifra rapidão, eu toquei um pedacinho pra ele, né? E ele gostou demais, e a mãe dele também. E ele também cantou. E aí a gente finalizou o quarto e eu fui passar pro outro quarto. Quando eu fui pro outro quarto, eu já fui meio, nossa, vou chegar lá sem a fantasia. E a mãe dele foi na porta e me chamou. Você tem como você voltar? Volto sim. Eu voltei, eu falei, pois não. Ela falou, olha, ele quer falar com você. Eu fui lá na cama dele, onde ele tava, no leito. E ele falou, olha, eu quero ir com você também, que eu quero cantar essa mesma música dos outros quartos, né? E aquilo, eu falei, mas você pode? E a mãe dele, não, vamos tentar. E aí, a mãe dele, com muita calma também, a mãe levantou ele e foi. A gente foi mais 3 quartos, né? Então, eram 3 leitos. E ele cantou aquela música, né? E a gente via que ele estava com dificuldade, mas ele queria mostrar que ele poderia também ajudar. E ele dizia assim, olha, como você não conhece a música, eu vou para cantar essa música para os outros, né? E aquilo me deixou muito...
pensando muito. Ali eu chorei muito depois da ação. A gente sempre tenta segurar ali, porque eu vi que aquela criança que de fato estava precisando de ajuda, ela sentiu, né, como a gente começou conversando, a vontade de ajudar. Então você percebe que a solidariedade não parte de alguém que tem muito, é alguém que tem algo. Ele tinha algo. Ele precisava da nossa ajuda, ele precisava, mas ele recebeu e falou, agora eu mesmo quero doar. E aquilo marcou muito a minha vida, é uma das ações que até hoje eu falo para todo mundo, faz muito tempo isso, mas eu guardo muito, não sei mais como tá a criança, né? A gente não achou mais ela lá, mas marcou minha vida e eu trago isso para outras pessoas, para outros voluntários, porque de fato se você começar a entender e textualizar, né? Contextualizar o que aconteceu ali foi a solidariedade, a verdadeira solidariedade. Alguém que até parece que não tinha muito, mas o que ela tinha, ela foi lá para entregar, né, nos outros 4. Então é algo que marcou a minha vida, né, na solidariedade. Sim. No voluntariado. Que lindo. Não é para todo mundo, não. Assim, eu lembro que quando eu fazia a faculdade, né, eu fui bolsista da UVG, aí todo semestre eu tinha que prestar o serviço em algum lugar. E aí teve um semestre que eu resolvi ficar numa casa de apoio, que já ficava ali perto da faculdade, e tinha as famílias que estavam de outro lugar que estavam em tratamento, né, no Araújo Jorge. E uma menininha, no primeiro dia, ela me tocou muito e me incomodou. Eu lembro que esse foi o semestre que eu mais lutei. Eu sempre pagava minhas horas felizes, sabe? Esse foi sofrido para mim, porque o lugar me deixava muito sensibilizada. Desconfortável mesmo, assim, sabe? Ali eu entendi que eu não era para oncologia. Lá foi o meu... não é para ir para mim, não. Né? E são coisas que às vezes atravessam a gente. Como é que vocês fazem a gestão da emoção depois, né? Ali, a hora que você tá ali, você tá na adrenalina. E a hora que vai embora? De lidar com essa dor, né? Do outro, né, também. Tem na verdade, tem o pós, né? Que também é muito... Nós nos preocupamos muito com os voluntários. Porque, assim, você querer fazer parte é muito plausível, mas aí a gente tem que identificar as pessoas. Tem um preparatório primeiro, né? Eu quero primeiro começar falando sobre o preparatório, que é preparar esse voluntário para essa ação. Uma das ações que a gente tem aqui é mais tranquila, a gente fala que são as ações que são festivas, né? Por exemplo, Dia das Crianças, a gente vai para a comunidade, a entrega de cesta básica é algo mais simples. Mas quando a gente fala de hospital, né, de visita a um paciente, até mesmo um abrigo de idosos, o voluntário precisa ser preparado. Os hospitais hoje, eles têm essa conduta que é na verdade, é uma exigência que eles fazem de você ter o curso, né? Você tem que ter um preparatório, é um curso que a OVG também ele fornece, mas existem alguns outros cursos que faz pela internet, aí pelo Brasil afora, que te prepara para você fazer essa visita, você entender qual que é o perfil que você vai atender. E também, a gente, no voluntariado, a gente prepara a gente fala integração. Que vamos preparar. A gente leva lá alguns exemplos para que esse voluntário identifique. Você está pronto para isso? Deixa eu identificar em você. Porque já aconteceu a gente levar, por exemplo, um voluntário em um abrigo de idosos e esse voluntário chegar com muita vontade, porque eles chegam com muita vontade, eles querem descarregar, querem entregar, né? E ele chegar em um idoso, por exemplo, e já chegar abraçando. E aquele idoso, não, gritar que não quer aquele abraço, acontece. Então a gente primeiro passa um exemplo, né, que eu trouxe da questão do abrigo de idosos, preparatório. Depois eu vou falar sobre o pós, né? A gente passa para eles, olha, primeiro, identifica o idoso. Então não chega primeiro conversa, olá, tudo bem? Bom dia. Então aquele idoso vai mostrar para você até onde você pode chegar. Então às vezes você chega abraçando, às vezes é um idoso que não pode, às vezes de repente tem feridas, não sei, né? Tá mais fragilizado, às vezes até psicologicamente ele não tá pronto para aquele abraço, para aquela conversa. Então a gente sempre prepara esse voluntário. Na questão do hospital é mais sério, porque como você falou, né? Você vai ver casos lá que realmente você vai, nossa, essa pessoa tá bem ruim mesmo. Então, assim, o próprio hospital ele exige o curso, mas nós também exigimos esse curso, porque tem hospitais que ainda não tem essa exigência. Por exemplo, o CREA não tem. Dependendo do lugar lá, você consegue visitar. Já o Araújo Jorge precisa. Então, a gente prepara para que a pessoa chegue lá e, de fato, ajude. Então, por exemplo, você não vai chegar lá e vai desabar, né? Chorar. Eu até mudei um conceito, eu tinha, no começo das integrações, as primeiras integrações, eu falava, gente, se você for chorar, não chore, esconda, né? Hoje eu já falo diferente, se você for chorar,
Se você não der conta lá e chorar, dê um abraço na pessoa, né? Fala, não sei, faz com que aquela pessoa também se conecte a você. É algo que eu aprendi. Inclusive com o Roberto Trajano, hoje ele é o coordenador do Alegria. É o maior grupo voluntariado que tem no estado de Goiás. São mais de 5 mil voluntários, se não me foge a memória. Então, eu aprendi isso com ele. Falar, você não pode também privar a pessoa de chorar. Às vezes ela vai chorar, né? Mas aí a gente criou esse mecanismo. Não, chorou, então abraça a pessoa, tenta fazer ela conectar com você e pronto. Mas a ideia é que a gente prepare para que isso não ocorra. Para que, de fato, você leve alegria. Busca, de alguma forma, levar alegria para aquelas pessoas. Agora, o pós é complicado também. A gente tem vários problemas de pessoas que saíram e puxaram para si aquilo e tiveram traumas, né? E isso é muito importante falar, porque a gente sempre, depois das ações, a gente faz uma reunião, a gente senta com todo mundo, a gente olha no olho de cada um, e aí, tudo bem? Vamos fazer uma oração, vamos falar da gente, a gente tenta se tratar, né? Conversar um com o outro, porque às vezes a gente identifica uma pessoa que tá muito abalada, a pessoa, nossa, ela não tava pronta para aquilo, e aquilo lá fragilizou ela de tal maneira que ela tá traumatizada. Então a gente tenta trabalhar aquela pessoa. E com a gente, na questão da liderança, tá na frente, a gente também precisa disso, né? Eu costumo dizer que o meu descarregar de baterias é a minha família. Eu vejo tantas coisas e quando eu chego em casa eu me descarrego, né? Que a minha filha, a minha esposa, eu tenho, graças a Deus, uma família muito abençoada. Isso faz com que eu consiga descarregar. Então eu sei que aquela pessoa está passando por aquele problema. Eu fui ali para ajudar. Mas quando eu chego em casa, eu vejo que eu fui útil ali, mas que eu também tenho que me cuidar. Então o que me faz recarregar as baterias, né? Eu digo assim, é a minha família, né? E eu tento sempre mostrar isso pro pessoal. Olha, lembre-se que você tem alguém, abrace e aconselhe. Eu costumo dizer e falo para eles, olha, você tem que prestar atenção. Porque às vezes você tá aconselhando e você precisa de conselho. Uhum. Você às vezes tá abraçando demais, mas é você que precisa de abraço. E aí, eu como voluntário, eu tenho que entender que, eu como voluntário praticando solidariedade, tenho que entender que essas pessoas que praticam a mesma coisa que eu, elas também precisam disso. Eu preciso ter discernimento não só na visita, mas com essas pessoas, né? Então a gente faz isso, a gente tem esse momento de abraço, a gente tem as nossas confraternizações, isso também ajuda você a identificar, né? A pessoa, se ela tá precisando de alguma coisa, se ela precisa, peraí. A gente tem também aquela pessoa de repente, aquele momento, olha, hoje eu vou escolher quem vai fazer a visita, né? Então você consegue ali meio que administrativo, né? Eu travei aqui, mas é isso mesmo. No administrativo você consegue organizar, não, peraí, hoje você na visita não é para você, né? Vou colocar essas pessoas aqui. Às vezes precisa fazer isso, né? Algo que a gente faz para poder não fragilizar muitas pessoas. Tem pessoas que não estão preparadas para essas ações. Mas eu costumo dizer que não é que ela nunca vai estar preparada. Ela não está preparada naquele momento, mas ela consegue se preparar. Eu também já tive o meu momento de fragilidade e tenho até hoje. Mas aquilo precisa ser tratado para que eu volte, recarregue as baterias e consiga realmente voltar a ajudar as pessoas praticando o voluntariado. É um trabalho que a gente vê o outro e vai se conhecendo também, né? Claro, é isso. Através do outro, né? A gente vai ajudando e vai sendo ajudado. Vai sendo ajudado. É interessante, que você falou assim, às vezes sou eu que estou precisando do abraço, né? Tô abraçando, mas sou eu que estou precisando do abraço. Tanto que as nossas carências também vão se misturando tudo ali, né? Haja autoconhecimento, hein? Mas faz autoconhecimento para gente saber o que é meu do que é do outro. Né? Teve um dia que eu me senti tão fragilizado, porque a minha família sempre se une, né? Agora, menos com a morte do meu avô, mas a gente sempre se unia na chácara. Eu morava na chácara e todo sábado a família ia pra chácara e à tarde dormia e domingo era aquela confraternização. Só que as ações acontecem no domingo cedo. Então todo domingo cedo a gente tem uma visita. Então tem uma visita, um exemplo, eu tenho uma visita no domingo num abrigo de idosos, eu tenho uma visita no abrigo de crianças, tem uma visita na comunidade. Então sempre era no domingo. E eu perdia muito essa confraternização lá em casa. Porque eu tenho uma dificuldade, eu acredito que isso é uma dificuldade que eu preciso trabalhar, que eu não consigo, eu sempre sou muito intenso no que eu faço. E, por exemplo, eu não gostava de ficar fora das ações. Então, eu tenho pessoas que a gente pode estar colocando, olha, hoje o Rubson não vai, a pessoa vai, mas eu tenho que ir. Então, sempre eu estava nas ações. E aí chegou um ponto que eu comecei a sentir que eu estava deixando de lado a família.
Porque no domingo eles estavam confraternizando e eu estava na ação. E aquilo trouxe até um pensamento de que aquilo estava atrapalhando a minha vida. E até a minha avó também, né? Ela reclamava, não, mas toda vez, todo domingo, deixa um domingo de ir para você estar com a gente. E aí teve um dia que eu fiquei muito fragilizado, porque eu estava me arrumando para ir, né? E aí eu vi a família já comprando a carne, churrasco, os primos chegando. E eu saindo e eu indo para a ação, né? Eu moro em Guapó, então sempre a maioria das ações é em Goiânia, nas cidades vizinhas também. Então, saindo de Guapó para Goiânia, aquele pensamento, nossa, mas espera aí, como é que tá, né? Será que eu tô fazendo correto? E eu cheguei a chorar, fiquei muito chateado com aquilo. Mas na ação eu tive uma resposta tão, tão interessante. A gente foi numa comunidade nesse dia. E é algo que meio desconecto, mas que trabalhou na minha vida, porque a gente leva corda para são muitas crianças na comunidade, né? É no aterro sanitário de Goiânia. Lá tem algumas comunidades. A gente levou muitos brinquedos, levou corda. E a gente brincando com a corda, as crianças pulando. Ali eu já estava mais tranquilo. Pensamento tinha saído. E aí, de repente, eu vi as crianças brincando, mas eu olhei pro lado e tinha uma menina que não estava brincando. Ela estava sentada no sofá, um sofá bem sujo. E ela sentadinha e duas mulheres do lado. E uma menina bonitinha, por que ela não tá brincando? Eu falei, vou chamar ela pra brincar, porque nós temos muito disso, né? A gente sempre quer que tá todo mundo envolvido, né? E eu passei a corda pra outra pessoa. Eu falei, eu vou lá chamar aquela menina pra ela pular. Quando eu cheguei perto dela, eu falei, olha, por que você não tá pulando? Vamos lá brincar com a gente. E aí ela baixou a cabeça com um rostinho triste. Aí a pessoa que tava do lado dela, não sei se era mãe, se era avó, falou, não, ela não anda. Ela mostrou a cadeira de roda que tava mais afastada, não tinha visto. Aí naquilo foi um choque. Falei, nossa, eu vim pra trazer alegria, o que eu fiz, né? Trouxe um choque, algo negativo pra ela. E eu já tristeci na hora. Só que aí veio na minha cabeça, peraí, ela vai pular. Falei, você vai pular, vem comigo. Eu peguei ela no colo. Aí ela, como vou pular, vai pular comigo. E naquilo eu pedi pros meninos pararem, vamos começar de novo. Eu comecei a pular com ela. E aquela menina, quando ela pulava, ela sorriu tanto, ela gritou tanto que ela grudava no meu ombro aqui. Eu tava suado de pular e ela pula, não tava aguentando mais. E ela pula, vamos pular. Só que, e o povo tudo se uniu, e alguns que não tinham percebido, depois perceberam que ela não poderia andar. E viu que aquilo foi muito bom, foi mágico, foi algo que eu pensei na hora e deu certo. E aquilo me trouxe muita alegria, aquilo trouxe uma paz no meu coração. E é também uma ação que eu trago até hoje, inclusive foi feito com o pessoal da Soma, né, do Anjo Soma. Só que ao retorno da minha casa eu comecei a ver isso, eu trouxe o bem, né? Só que da mesma forma que eu trouxe o bem, eu preciso também ser um bem para minha família, né? E aí eu comecei a me policiar, comecei a entender que eu precisava também olhar para mim, né? E a minha avó naquele dia, talvez, né, me aconselhando, foi uma voluntária, né? Que me ajudou a entender que eu precisava também olhar para mim. Mas a gente agora consegue parear, né? A gente consegue fazer isso aí, olha, um domingo eu vou, outro domingo eu não vou. Mas a gente vai buscando mais voluntários para fazerem parte, para a gente poder nunca deixar de fazer aquilo que nos move, que é a solidariedade, que é o voluntariado. Tão simples, né? Mas o que é simples para um, para o outro, pode ser a grande mudança, verdade. Né? Hoje, tem até uma foto, depois eu posso até mandar para vocês, mas no meu Instagram, Rubson Moreira, e também no Instagram do Anjo Soma, tem esse vídeo, que é o momento que eu tô pulando com ela, né? Isso foi, se não me engano, foi 2019, mas eu pulando com ela. E você vê a felicidade daquela menina que tava triste. Eu fui lá e talvez deixei ela mais triste ainda, mas peraí, eu posso ajudar. Né? E foi mágico realmente, porque todo mundo quando percebeu, viu o tanto que ela ficou alegre e ela não queria parar mais de pular, né? E eu tava com as pernas já arrebentadas, né? Aí eu teve tipo de ajuda, a gente pula lá com ela que não dou conta mais não. Isso foi muito mágico, né? Foi algo que transformou também a minha vida. E tem que ter tanta sensibilidade, né? Pra você ir e ter uma estratégia. É verdade. A intuição, né? Que a gente tava falando outro dia. Você tem que ter assim, uma estratégia, tem que estar com o coração muito aberto para poder. É verdade. Ouvir o que precisa de verdade. É o que eu falo, é o discernimento, né? É o discernimento, né? Às vezes você pensa que a pessoa precisa de algo, como eu posso dizer, questão de dinheiro, questão de... Às vezes material, não é isso, né? Não é nada material, às vezes, muitas vezes não é material. Porque o material, o material a gente fala que sacia uma necessidade física, né? Mas quando você fala, por exemplo, de um abraço, é uma cura sentimental, se a gente fala de alma, de sentimento, vai muito além, né?
Eu até costumo dizer que algo que mais me inspira, né, no voluntariado é o próprio Jesus, né? Jesus, de fato, foi um grande voluntário na Terra, né? Jesus, ele dava o pão, ele deu o pão para quem estava sentindo fome, mas ele não tratava, ele tratava a alma, né? Ele tratava o sentimento. E aí, um dos evangelhos, né, que eu gosto muito, que é o livro de Marcos, que é o evangelho segundo escreveu Marcos, relata a história de Jesus. Eu até quero contar essa história, não? Jesus, ele passando com os discípulos de Jerusalém a Galileia, ele passa por uma província que se chama Sicar, que era ali na Samaria, né? Os judeus tinham divergências teológicas, né, com os samaritanos, e Deus, para tratar os discípulos, falou o seguinte: eu vou parar aqui, estava bem próximo da cidade, vocês vão lá e buscam comida para mim. Mas aquela ação de ir lá em Samaria, para o judeu era complicado demais, eles não conversavam. Não, vai lá e busca comida que eu vou esperar vocês aqui. E enquanto eles estão indo buscar comida, Jesus está perto de um poço e aparece uma mulher. Aquela mulher, ela tá buscando água, né? Culturalmente, né? As mulheres buscavam água nos poços para levar para suas casas. E ela tá fazendo isso. E Jesus se aproxima dela e começa a conversar com ela. Um judeu conversando com a samaritana. Ele pede água. Na hora que ele pede água, ela identificando que ele é judeu, ela fala: não, mas como é que pode você, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Aí essa história é interessante, que Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher, porque Jesus identifica, ele tinha um discernimento, e claro, né, espiritual, muito mais que a gente, porque ele espiritual ele tinha também isso, mas ele vê que aquela mulher tem ela tem uma carência. E a carência daquela mulher não era nada de material. É porque ela buscava preencher uma ausência que ela tinha com relacionamentos, né? E ele conversando com ela, e ele identifica isso nela, e ela acaba se expondo isso, que ela teve 5 maridos, e ela estava no 6º, que não era marido dela, então ela estava no ato de prostituição. E naquele momento, Jesus, sendo solidário também com aquela mulher, eles colocam no lugar e ele entrega o que ela precisava. Que era, no caso dela, o próprio Jesus, né? Ele se entrega e fala: olha, deixa eu te explicar, mas eu tenho uma água que, se eu te oferecer, você nunca vai precisar de mais buscar água no poço. É uma água que você vai ter sempre. Então ele entregou para ela, né? Ele se doou para ela, né? Jesus tem isso, ele nos deu um exemplo de solidariedade. E ela recebeu aquilo com tanta verdade, foi tão salvador na vida dela, que ela não se contentou em apenas ser transformada. Que a Bíblia diz que quando ela é transformada, ela vai correndo lá para Sicar, e ela vai falar para os homens: olha, eu acabei de conhecer o homem. Ela vai falar sobre Jesus, vamos lá para você conhecer ele também. Ou seja, é o que a gente fala, a solidariedade é isso. Eu sou transformado, mas eu não me contento em apenas ser transformado, também eu quero transformar outras vidas. Então é um ciclo. Hoje você tem vários grupos, por exemplo, voluntariado, que surgiu, por exemplo, de um grupo só. A gente tem um grupo mais antigo, que é o Alegria, que eu costumo dizer. Mas se você começar a olhar a história dos grupos voluntariados, você vê que todos surgiram do Alegria, são ramificações. Então você tem lá o Alegria, aí veio o Forma da Alegria, veio o Semente do Amor, veio o Conexão do Bem, veio o Anjo Soma. Mas são pessoas que foram transformadas e agora, peraí, vamos transformar também, vamos montar um grupo voluntariado. E aí você pergunta pro Roberto Trajano: você não tem ciúme? Não, porque o seu grupo é grande, mas já tem um tanto de grupo de pessoas que saíram daqui, que eram o seu braço direito. Ele fala: não, eu quero isso. Eu quero que pessoas entendam que existem várias pessoas que precisam serem transformadas. E Jesus ensinou isso através, e o próprio evangelista que escreveu, né, narrou essa história, nos ensinou isso. Jesus, sendo voluntário, ele transformou a vida de uma pessoa. Essa pessoa não se limitou em ser transformada, agora ela quer transformar a vida de outras pessoas. Então eu digo que Jesus, para mim, ele é a minha maior inspiração de voluntariado, né? Porque ele não só transformou, mas como ele ensinou também a você transformar vidas, né? Isso é o mais importante para mim. E não tinha distinção, né? Não tinha de quem era bom, de quem não era, de quem era merecedor ou não, né? Quem somos nós, né? Porque que alguém merece alguma coisa. Divergência teológica, né? Um quer adorar no lugar, quer adorar. É interessante você falar isso, porque até nisso ele ajudou, né? Porque uma das divergências dos samaritanos com os judeus é a questão de adoração, né? Os judeus falam, né? Que precisa ser a adoração precisa ser feita só em Jerusalém. Já os samaritanos, não, tem que ser no Monte Gerizim. Aí na hora ela pergunta: mas como é que você... Aí ela vai perguntar a Jesus no meio da conversa: mas vem cá, me ajuda então. Esse negócio de adoração, porque uns falam que tem que adorar aqui, nós acreditamos. Mas os judeus falam que tem... Ele fala: deixa eu te falar. Deus não está procurando que lugar que você adora. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito de verdade. Aquilo também foi uma resposta para aquela mulher que transformou a vida dela. Peraí, então eu posso adorar onde eu quiser? Pode. Você pode ser adorado onde você quiser. Então o próprio Jesus, ele nos ensinou a ser solidário. Ele teve discernimento
do que aquela mulher precisava. Talvez ele, se fosse alguém que não tivesse esse discernimento, ele ajudava ela a pegar água, toma aqui água, deixa eu te ajudar, e ela ia embora e não resolveria o problema dela. Mas teve discernimento. E através do discernimento dele, surgiu a transformação. E essa transformação fez com que aquela mulher também aprendesse a transformar vidas. E é isso que é o ciclo da solidariedade. Você me fez pensar na diferença, né, da solidariedade pro assistencialismo, né? Não é verdade. Que aí no assistencialismo eu vou só, não, vou dar a cesta, vou dar a bolsa disso, vou dar aquilo, vou dar aquilo, vou dar aquilo. Mas você não... Que é a caridade, né? Você não contribui para que o outro entenda qual é a força dele para fazer também, né? Isso. O voluntariado tem muito isso, né? E a gente sempre gosta de pegar. Todo voluntariado que pensa só dessa forma, que a gente fala que faz parte, mas você precisa entender que não é só isso. Todo voluntariado que começa, grupo voluntariado que começa pensando dessa forma, ele não vai para frente. Porque vai ter um dia que aquela pessoa vai entrar vai cansar, não, chega, não dou conta mais, ela não vai conseguir mais. Mas a partir do momento que aquele grupo e os grupos que pensam assim já tem essa estabilidade, né, continuam dessa constância, quando ele começa a pensar, peraí, nós não estamos apenas ajudando os visitados, mas a gente está transformando também o pessoal que está entrando no grupo. Então nós valorizamos e potencializamos muito a questão da integração. Peraí, eu preciso captar pessoas. Geralmente a gente coloca um custo pequeno, um custo baixo, a gente consegue apoio para a gente não precisar da pessoa ter que investir, às vezes não conseguir porque precisa do investimento. Porque a minha intenção é fazer com que mais pessoas entrem no grupo. E aí é por isso que eu digo, né? Quando sai um grupo do nosso grupo, a gente não fica preocupado. Peraí, é até melhor, porque aí vai abrir espaço para outras pessoas. Porque isso como é que eu posso dizer? Nós somos agentes de transformação. Então eu não só estou a questão assistencialismo, né? A própria caridade, que é questão de, peraí, eu vou estar doando aqui, toma sua cesta básica, vai embora. Não, peraí, eu tenho que gerar transformação. Então, solidariedade é isso. É você, peraí, aquela pessoa precisa ser transformada. Então, através da minha solidariedade, ela será transformada. E essa é que é a visão, esse que é o segredo aí da solidariedade, do grupo voluntariado. Mostrar pro outro que ele também tem a força dele, né? Pronto, Peraí, eu te ajudei, vamos ser solidários, né? Vamos fazer parte do grupo. Então a gente cuida muito dos voluntários que fazem parte do grupo, porque a gente entende dessa forma. São pessoas que precisam também da solidariedade, são pessoas que também precisam ser transformadas. E eu transformar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa também vai transformar. Então a minha ideia é o seguinte, quanto mais pessoas eu tiver do meu lado que forem transformadas, mais vai ter mais sementes. Então, aliás, eu estou plantando as sementes, né? Então, por exemplo, se você hoje faz parte do meu grupo e você foi transformado, eu sei que você sempre vai levar aquela chama, sempre vai levar aquela vontade de transformar. Então, ou montando o grupo, ou unificar você mesmo, né? Fazendo o bem e sendo solidário, praticando solidariedade, você também foi transformado. Então, essa que é a nossa ideia, transformar para que pessoas sejam transformadas através da sua transformação. E o que precisa para ser voluntário lá com vocês? Olha, nós temos, falando do Anjo Soma, o Anjo Soma, ele já tá até mais fácil do que os outros grupos, porque hoje a gente tem um contato e você entra lá através do WhatsApp e também do Instagram, né? Eu vou até pegar para depois passar para vocês o WhatsApp. Você consegue cadastrar, você faz um cadastro, e depois daquele cadastro você vai participar de uma entrevista. E nessa entrevista é para poder identificar quem você, quais que são as suas necessidades. Lembrando que a gente também, essa pessoa também, ela é reajudada, né? Ela é transformada. E a partir desse momento nós convidamos ela para uma primeira ação, né? E a pessoa participa e ela vira um voluntário, né? É claro que isso a gente não é solto. Quando a gente fala solto, porque às vezes tem pessoas que, infelizmente, não vai para ser um voluntário. Tem muitas pessoas que, de fato, vai para tirar uma foto, né? Para aparecer, né? Eu posso dizer isso porque a gente vê muito na prática acontecer. São pessoas que vão lá, tiram uma foto e posta. Então, sempre em todas as ações, a gente tem alguma pessoa para ficar observando isso. Peraí, essa pessoa realmente está transformando, tá? Então, a gente não deixa solto, a gente procura identificar esse possível voluntário. Então, no Anjo Soma é mais fácil participar. Já nos outros grupos é um pouco complicado. Por que eu falo complicado? Porque nós temos integrações e não é todo mês. Então, por exemplo, o Semeando da Amor é uma integração por ano. Então, a gente marca integrações, divulga em rádio, divulga nas redes sociais, e a pessoa que se interessar, ela entra lá em contato, ela se cadastra, e a gente
monta, a gente vai aluga um espaço, às vezes a gente consegue um espaço e a gente leva uma palestra, às vezes fica lá um dia todo, né, com almoço, ou às vezes não precisa. Mas a nossa intenção é mostrar o que é o voluntariado, nos apresentar, mostrar o que é o voluntariado para identificar a pessoa. Peraí, realmente eu quero fazer parte. Eu quero isso para mim. E aí a gente começa a mostrar experiências, e aí cadastra a pessoa, a gente vai também para uma primeira ação, faz uma entrevista, e aquela pessoa, ela é integrada ao grupo. A gente tem a gente dá um certificado, né? A gente cadastra a pessoa, coloca nos grupos, né? E aquela pessoa começa agora a participar das ações. Agora, falando das ações, as ações são organizadas da seguinte forma, são grupos, então hoje nós temos aí, por exemplo, no Anjo, a gente tem mais de 200 voluntários, eu não consigo levar tudo numa ação. Então vai começar, por exemplo, a ação de Setembro Amarelo, né? Inclusive, você já faz parte do grupo e vai nos ajudar, né? Mas a gente separa por grupo. Então, por exemplo, esse grupo vai na escola tal, esse outro grupo vai nessa escola. Porque senão também a gente não consegue administrar isso, né? São muitas pessoas. Mas não é difícil entrar. Eu até quero passar aqui o contato do Anjo, que é o lugar, que é o número que você vai conseguir fazer, tá? Deixa eu só pegar aqui. Por esse WhatsApp aqui, que eu posso dizer, eu posso falar WhatsApp? Pode. Tá. Que é o 629 9610 8160. Então, 629 9610 8160. Nesse contato de WhatsApp, a gente tem uma voluntária que ela fica por conta de cadastrar as pessoas, não só as pessoas que querem ser voluntárias na questão de visitar, mas como também os benfeitores, doadores, né? Que de repente, olha, eu quero ajudar, eu não consigo na ação, mas eu quero ajudar com a quantia, eu quero ajudar com um alimento, ou com a roupa, né? Ou com alguma coisa. Então, esse contato, ele foi feito para isso, para cadastrar pessoas e também para conseguir pessoas, parceiros, né? Empresas, pessoas que querem nos ajudar. Então não é difícil. Até convido a você que quiser fazer parte do voluntariado, venha se unir a nós e também venha ser transformado para de fato também transformar vidas através do voluntariado. Tomara, né, que muita gente tenha essa disponibilidade interna, né, de contribuir e contribuir com o que tem, com o que dá, com o que, enfim, o que funciona, né? É verdade. Né, nessa trajetória, assim, quais são os principais desafios que você acha que essa vivência traz, assim, na prática, no dia a dia? Olha, acredito que o principal desafio que tem no voluntariado, nessa prática da solidariedade, é essa separação, né? Que peraí, eu preciso entender que eu preciso me cuidar para cuidar do próximo. Eu acredito que, na maioria das vezes, acho que é uma proporção bem grande, esse é o maior desafio. Porque é você entender que, de fato, você precisa ajudar as pessoas, você precisa ser... No grupo voluntariado você precisa doar, mas você precisa tratar de você mesmo, você precisa cuidar. A gente vê muitas pessoas que se entregam tanto que não conseguem olhar para si mesmo. E acaba que deixa aquela prática, né? Que o próprio Jesus também nos ensinou, que a questão do amar o próximo, ele fala assim, olha, nós precisamos amar o nosso próximo a nós mesmos. Muitas pessoas pensam, nossa, eu tenho que praticar aquilo. Aí pensa, não, eu tenho que amar meu próximo. Mas Jesus está dizendo, como você amar você mesmo. Então, eu preciso me tratar para que eu possa continuar ajudando pessoas. Então, esse é o grande desafio. Peraí, eu preciso, como eu disse, eu também preciso ser aconselhado, eu também preciso ser abraçado, eu preciso ser ouvido também. Eu escuto tanto, mas peraí, tem um momento que eu preciso parar para conversar com alguém, né? Para falar as minhas dores, os meus pensamentos, as minhas necessidades. Então, esse, de fato, é um grande desafio, tá? A gente até fala isso muito na integração, a gente traz muita questão familiar. Peraí, você tem que começar a ser um voluntário na sua casa. Solidariedade você tem que praticar na sua casa, entender a sua esposa, entender o seu filho, né? A gente já teve uma experiência muito ruim de uma mulher que entrou em contato com a gente para falar do esposo dela. E ela falava, olha, eu não aguento mais, meu esposo está 100% aí, e aqui ele não consegue ter um tempo pro filho dele. Ele tinha um filho muito pequeno, e ela falava que não conseguia, que ela pedia para ele sair com ele, passear, e ele não tinha um tempo, mas com a gente ele estava lá sempre. E aí ficou muito complicado, porque eu precisei reunir com o pessoal pra gente criar uma estratégia para chegar nesse voluntário e explicar para ele, para não ser agressivo também, né? Porque assim, ele estava errando, sim, mas ele estava errando tentando fazer o certo. Então, peraí, vamos tentar conversar com ele. A gente teve essa conversa com ele, é um voluntário até hoje. E hoje ele não só é voluntário, como ele trouxe a esposa e o filho também vai ser voluntário.
Mas hoje a gente vê a vivência que a gente tem lá com ele que já mudou muito por conta dessa conversa que ele teve. Então, esse é o maior desafio. É você entender e também fazer o voluntário entender, quando a gente fala de liderança, que é preciso ele cuidar dele. Peraí, eu preciso tirar um momento para mim, um momento para minha família. E quando você faz isso, você tá saudável. E quando a gente fala isso, a gente tá vendo que a pessoa, de fato, ela consegue ajudar outras pessoas porque ela já tá bem. E vai ter na trajetória também momento que a pessoa que faz o voluntariado, ou seja, o voluntário, vai ter que dar uma parada. Isso, gente, é normal. Tem pessoas que ficam muito preocupadas. Nossa, eu não consegui em 3 visitas. Porque eu precisei tratar uma coisa. Vai com Deus, perfeito. Você tá certo, você não está errado. Tem um momento que você precisa parar também. Peraí, eu preciso viver, ok. E é muito bom, porque quando a pessoa vai voltar, ela vai voltar recarregada. É aquela questão de recarregar as baterias, né? E a gente precisa fazer em todas as áreas das nossas vidas, a gente precisa disso, né? Quando você trabalha, você tem um período de férias. Pra quê? Pra que você possa descansar, né? Da mesma forma, é um voluntariado. Tem um momento que você precisa parar. Então, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta de várias pessoas, é uma ótima pergunta. O maior desafio é isso, é você conciliar. Peraí, eu sou um voluntário, mas eu também tenho que me cuidar, eu tenho a minha família, eu tenho minhas coisas, eu preciso separar isso aqui, não levar tudo pra casa e também não deixar os momentos que eu preciso ter com a minha família, né? Tem experiências com isso e a gente tratou e graças a Deus deu muito certo. Esse é o maior desafio que nós temos hoje. Bacana. E se fosse assim, a gente ir caminhando para fechar, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, assim, do poder da solidariedade, que mensagem você deixaria? Olha, eu posso dizer a você que eu sou o resultado do poder da solidariedade, né? Eu, como disse a minha mãe, que sempre foi solidária, a minha mãe, ela sempre me mostrou como ser solidário com as ações, né? Minha mãe, ela não teve estudo. E ela sempre muito solidária, tendo muito discernimento para a solidariedade, ela entendia a dor do próximo. Ela conseguia ajudar e aquilo era muito natural para ela. Ela não entendia que alguém não poderia ajudar o próximo. Ela, peraí, você sempre tem alguma coisa para doar, né? Aquilo que você trouxe uma frase bem interessante. De fato ninguém é tão pobre, não tem nada que possa estar doando. E a gente está falando de coisas simples, né? Como um abraço, como um sorriso. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo também, de repente vai estar interessado em entender mais sobre o voluntariado, saiba que você pode ser um voluntário, você pode ser uma pessoa solidária, praticando solidariedade com o que você tem. É um sorriso, um abraço, um aperto de mão. E eu queria deixar também um conselho, eu acredito que esse conselho, ele mudou minha vida e pode mudar a sua vida. Se você vai dar um sorriso hoje, dê o seu melhor sorriso. Mas o seu melhor sorriso. Olha, se você for dar um abraço hoje, dê o seu melhor abraço. Ele precisa ser o melhor abraço. Melhor que ontem. Ah, mas amanhã eu vou abraçar de novo. Não, você não tem essa certeza. Mas se você for abraçar, dê o melhor que hoje. Dê o seu melhor. Por quê? Porque esses são gatilhos, esses são remédios para pessoas que precisam para serem curadas. Eu costumo dizer disso no começo. Muitas vezes a cura de alguém que está aí quase entrando na depressão, né? E eu estou aqui com psicóloga que pode estar me corrigindo se eu estiver errado, mas muitas vezes o remédio de uma pessoa que está quase entrando em depressão ou até está em depressão é um abraço, é uma conversa, é um ouvir, né? É um aperto de mão. Muitas vezes a gente vê pessoas que amanhecem de tão mau humor que ela não consegue dar um bom dia, né? A pessoa, você vai dar um bom dia, você fala bom dia. Aí eu preciso. Isso. Então, assim, e talvez esse bom dia talvez o bom dia que salvou a vida de uma pessoa. Salvou a vida de pessoa. Então, o conselho que eu dou pra você: vai sorrir hoje, dê o seu melhor sorriso. Vai abraçar hoje, dê o seu melhor abraço. Não deixe para amanhã o que você pode. Você não sabe se tem amanhã, só temos o hoje, né? O passado eu não consigo mexer. O presente eu consigo fazer alguma coisa. O futuro não me pertence. Mas hoje você tem. Então, comece hoje praticando um sorriso, um abraço, uma pergunta, tá? Uma atenção para uma pessoa, que com certeza você vai estar iniciando a solidariedade. E pode ter certeza que só não transformará, mas também será transformado, porque as pessoas que de fato necessitam desse remédio, eles recebem esse remédio, eles também são transformados. Com certeza você também será abençoado através da vida dessas pessoas. É
É um simples conselho que eu dou para as pessoas que estão nos ouvindo aí. E quer ser voluntário? Procure um grupo voluntariado também, né? A gente fala de ser voluntário, você pode ser um voluntário sem participar do grupo, mas se você quer mais conhecer sobre o grupo, são vários grupos. Eu não quero fazer propaganda aqui só para o meu, são vários grupos, talvez perto da sua casa tenha um grupo voluntariado. Eu tenho certeza que lá você vai entender de fato o que é voluntariado, que não é só apenas doar, mas também é receber. É isso que eu tenho para dizer aí para o pessoal de casa. Só de ouvir você, o coração já recebe. Ficou cheio, não ficou? Ficou cheio. Imagina lá praticando. Sim. E acho que é isso, né? Quando a gente se enche do que é verdadeiro, né? A gente transborda. Você transbordou. Você transbordou mesmo. Eu queria também, já aproveitando já essa oportunidade, deixar para vocês aí algo que o apóstolo Paulo escreve lá nas cartas aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, né? Ele dá uma dica para a questão da ansiedade, a gente está entrando aí no setembro amarelo, né? Que hoje nós sabemos quantas pessoas têm se entregado a sua vida, né? E a gente pensa de um modo geral que de fato tem sido uma doença, porque é uma patologia que tem mexido não só com o Brasil, mas com o mundo, né? Hoje o índice é muito grande e a gente precisa entender. E a própria Bíblia, ela nos traz exemplos e remédios para isso. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 6, num dos versículos, falando assim: olha, tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que é de boa índole, tudo que você consegue ver como algo positivo, nisso pensai, né? O apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses: olha, tudo que é positivo, pense nisso, não seja muito pessimista, né? Tente trazer coisas boas, tente ler coisas boas, tente falar coisas boas, ouvir coisas boas, para que você possa estar pensando em coisas positivas, né? Hoje em dia a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens assistindo coisas que trazem um peso negativo. Isso tem sido gatilhos, né? Nós sabemos aí, para a ansiedade. Então que você possa também você possa pensar dessa forma, começar a pensar positivo, pensar que você é alguém que necessita de ajuda, você é alguém que pode ajudar pessoas e buscar ler coisas boas, fazer coisas boas. O voluntariado é muito disso também, é o que você tem se alimentado. Quando você se alimenta de coisas boas, você pratica coisas boas. Quando você se alimenta de coisas negativas, você fica aí, não consegue, limitado, não consegue fazer coisas boas. Então que você possa aí de casa também ter esse pensamento, pensar coisas positivas. Saber que você tem algo muito bom que pode estar fazendo aí, ajudando outras pessoas, que é você mesmo, que é o seu sorriso, a sua fala, né? O seu tempo, né? Voluntariado é isso, é doar o seu tempo, né? Que Deus possa abençoar todos vocês aí. Eu nem sei se está encerrando, né? Eu tô fazendo. Sim. Mas é porque eu precisava até para aproveitar, para deixar isso para vocês aí. Pensar positivo, tá? Saber que você é um agente de transformação. Você é um agente de transformação e pode sim ser o voluntariado, ser alguém que pratica a solidariedade. Tem um filme antigo que chama A Corrente do Bem, o menininho, né? Que aí ele vai realmente dizer, eu não lembro nem direito como é que é a ação, não. Eu lembro do autor direitinho, do quadro na escola, que ele vai criando ações na escola mesmo e aquilo ali vai se estendendo, sabe? Acho que é isso, né? É isso. Corrente do Bem, né? Também lembrei desse filme. Isso é bom. Essa é a prova da solidariedade. É isso aí, é uma corrente, né? Não é só, peraí, a pessoa tá precisando de uma cesta, vou tomar uma cesta básica. A pessoa tá precisando, não, peraí, vamos ali conversar com ela. Às vezes a maior, como é que eu posso dizer? O que ela mais precisa não é isso. A necessidade, né? A necessidade não é isso. Então vamos identificar qual é a necessidade mesmo. A gente faz muito isso. Sempre quando a gente vai levar uma cesta básica, a gente tenta conversar, né? Com aquela mesma sensibilidade, entender se é aquilo que a pessoa quer, né? Vamos ser invasível. Mas aí, tudo bem e tal? O que tá precisando de alguma coisa? E a gente acaba vendo que, na verdade, a ausência dela não é aquilo, não. É outras coisas e a gente consegue entregar a nossa parcela de contribuição para que aquela pessoa seja, de fato, transformada. Robson, muito obrigada. Muito mesmo, né? Amei toda a sua fala, encheu meu coração de esperança, né? Eu que quero agradecer a vocês, né? Pela oportunidade. Eu costumo dizer que é isso mesmo, tá? Isso eu não tenho
eu não tenho tudo para ensinar, mas eu ensino alguma coisa que sei, você me ensina alguma coisa que você sabe, e assim a gente vai aprendendo com os outros, né? Eu também aprendo muito, né? Com vocês aqui. Eu sei que essa porta que vocês abriram vai transformar muitas vidas. Eu tenho fé e acredito nisso. E isso também isso é voluntário, isso também é solidariedade, né? É você poder disseminar isso, né? Disseminar a solidariedade. Então eu agradeço vocês pela oportunidade, tá? Estou sempre à disposição. Se quiserem, de repente, fazerem aí uma visita com a gente, tá? Participar aí de uma ação, a gente está com as portas abertas. Essa é a nossa intenção mesmo, buscar mais pessoas para serem transformadas, né? E também nos transformarem e fazer com que o mundo também seja transformado, né? Eu costumo dizer que o mundo você não vai conseguir mudar o mundo de uma hora para outra, não tem como. A gente sabe que muitas pessoas tentaram e não conseguem, mas você consegue mudar o mundo de alguém. E esse é o nosso foco, né? Se a gente alcançar alguém, mudar o mundo daquela pessoa, para nós já está com a missão concluída. Então eu agradeço a vocês, que Deus abençoe, continue esse trabalho, é muito bonito, tá bom? Amém. Obrigada mesmo, assim. Obrigado. Foi lindo, foi confortante, então realmente vocês acharam uma palavra bacana, esperança, né? Esperança na vida, esperança no mundo. No mundo, porque a televisão mostra tanta coisa negativa, né? Muita Daí coisa. saber que tem pessoas fazendo bem, né? Isso é muito bacana. Isso é muito importante. Olha, fica aí ligado então, né? De repente você recebeu esse chamado para ser alguém que vai levar esperança, transformação, fé, alegria para alguém. Até o próximo episódio. Até mais.